A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes do meu canal, é a segunda parte. As últimas taças da ira de Deus, baseado no sonho que eu tive, que o mar se transformou em sangue. Glória a Deus. Isso que eu estou lendo hoje, irmãos, eu sonhei muitos anos atrás, que uma parte de três rios, um ia ficar vermelho, e já está acontecendo, irmãos. Eu estava pesquisando aqui no YouTube, estava pesquisando no Google, que realmente esta parte já está se cumprindo, a palavra de Deus. Essa passagem que eu vou ler agora em Apocalipse 16, todo o mar se torna em água. No segundo flagelo, o anjo ele lançou a taça no mar. Então, está começando a acontecer já o Apocalipse. Então, irmãos, nós estamos no Apocalipse. E é o princípio de dores. Nós estamos na pré-tribulação, grande tribulação, na pré-grande tribulação. Ou seja, nós não estamos na grande tribulação ainda, porque as pessoas ainda não desapareceram. Mas é o princípio de dores. Mas se os irmãos for parar para meditar mesmo, se essas são as últimas pragas da ira de Deus, e já está acontecendo em alguns lugares dos países, na China, por exemplo, teve um rio que se tornou vermelho, como sangue. Na Rússia, parece que tem uma cidade do Paraná também que aconteceu a mesma coisa, aqui no Brasil. E aconteceu em alguns lugares, e não são poucos lugares, irmãos, está acontecendo mesmo. Então aquele sonho que eu tive a princípio, que de 3 rios, um ia se tornar vermelho, já está acontecendo. Tanto na parte do rio como na parte do mar. Isso não é algas vermelhas, não. Isso é porque está acontecendo mesmo. Glória a Deus. Então Deus está irado com as pessoas, irmãos. Deus está irado. E desse coronavírus que está acontecendo, muita gente morrendo, é o cavaleiro amarelo, que ele já está no mundo, já, a morte. A Bíblia diz que são 4 cavaleiros. Então o cavalo amarelo saiu e houve morte na terra. Glória a Deus, já está acontecendo. Então, irmão, vou ler aqui o Apocalipse 16. Mas no sonho que eu tive, o mar ficou vermelho. Irmãos, eu assustei porque eu acredito que eu já tinha ido naquele lugar, assim, naquele sonho. Não foi uma surpresa, assim, porque... Foi uma surpresa para muitos, mas para muitos foi normal. Tem pessoas que não leem a Bíblia, né, irmãos? E são mal informados. Então a gente tem que se informar, irmãos, ler a palavra de Deus todo dia, para se informar o que os sinais estão acontecendo. Isso tudo é sinal. Jesus disse que antes de ele voltar, haveria sinal no mar, nas águas, no céu. Muitos iam se escandalizar e escandalizarão a muitos. É pai contra filho, filho contra pai, isso tudo está acontecendo. Pragas. Vemos aí que teve muitas pragas mesmo. Agora a doença que está acontecendo agora é a doença da urina preta, que é um sinal no mar. Os peixes estão ficando doentes. Então isso tudo que está acontecendo, irmãos, coronavírus, faz parte do fim do mundo. Então o mundo vai acabar aos poucos. E é sinal da vinda de Jesus. Então, irmãos, isso tudo que está acontecendo é antes do arrebatamento. Mas, depois do arrebatamento, que tudo vai ficar vermelho e se tornar sangue.
antes do arrebatamento, uma parte vai ficar vermelho. Já está acontecendo isso no mundo. Eu até pensava que fosse fake news, não estava acreditando. Tem muitas pessoas desacreditadas, pensando que é fake news. Mas não é, porque Deus já havia me revelado em sonho que é verdade mesmo. Não é barro vermelho, não é águas vermelhas, não é nada disso. É o fenômeno do fim do mundo. Glória a Deus, mas é porque Deus está dando sinal para o povo se preparar. Vamos ler então Apocalipse 16. As taças da ira de Deus. Verso 1. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Então, essa parte ainda não aconteceu. Então, Deus ainda não tocou as 7 taças. Os anjos surgiram no céu, quando o céu se abriu, e cada anjo tinha uma taça de ouro na mão. A primeira taça foi permitido que todas aquelas pessoas que têm a marca na mão, na testa do anticristo ou da besta, 666, eles começaram a ter chagas no corpo, muitas feridas, muitos machucados, lepra, essas coisas. Aqui no verso 3, aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, a água ficou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Essa parte no verso 3, de Apocalipse 16, verso 3, foi que Deus me mostrou em sonho. O anjo tocou a segunda taça, derramou a segunda taça, tinha alguma coisa dentro da taça, e derramou sobre o mar. A água ficou como sangue de uma pessoa morta. Foi isso que Deus me mostrou, irmãos. Era sangue vivo mesmo. Sangue puro. O mar ficou vermelho. Não é o mar vermelho das Arábias, irmãos. Ou o mar morto. De repente, só que eu não tinha visto antes, né? Eu só vi quando estava vermelho, porque eu estava passando por ali. Mas antes era azul. Provavelmente. Então, irmãos, na hora eu lembrei assim. Veio na minha mente. Deus está fazendo isso por causa das pessoas que derramaram o sangue das pessoas, dos inocentes, daqueles que morreram por causa da marca. Eles mataram, agora eles são dignos de tomar o próprio veneno. Eles são dignos de tomar sangue. É isso que eles merecem. Então Deus estava castigando aquele povo. Inclusive, parece que uma parte da China teve um rio que já se tornou em sangue já na China. Foi lá que surgiu o coronavírus. Então Deus já está começando a vingar das pessoas que derramaram o sangue dos santos. Na China teve muita morte de pessoas evangélicas. Muitas pessoas morreram que andaram com bíblias na mão, que não quiseram aceitar a marca do anticristo ou da besta. Já aconteceu isso já na China. Na Ásia, continente asiático. Tem tudo a ver, irmãos. Tudo a ver mesmo. Glória a Deus. O 4. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de águas. Eles viraram sangue. Eu ouvi um anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os naus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença
para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Então, essa parte de Deus já me mostrou também, irmãos. Vai ter um dia que o sol vai girar na terra assim, rapidamente. Quem não correr, vai morrer turriscado. Não vai morrer. Vai ficar turriscado. Então, irmãos, nessa hora, não vai existir morte na terra. A morte foi presa. Por quê? Porque o povo já ressuscitou dos mortos. Os fiéis já foram... já participaram do arrebatamento. Glória a Deus. Quem ficou na terra são as pessoas más, que eram dignas de passar por isso. Glória a Deus. Porque Jesus, Deus ele fez a colheita. Deus separou o trigo no seu celeiro e o joio ficou na terra. Então por isso que diz, ai da terra por causa das 7 pragas que vai acontecer. Oito. Depois o sol queimou as pessoas. Então o sol, naquele sonho que eu tive, no outro sonho, o sol vinha com um raio assim a 1000 por hora batendo na terra, né? É igual quando a gente liga aquela luz colorida assim, que aquele raio de luz toca na gente. O sol era do mesmo jeito. E eu sonhei 2 vezes já com isso. Batia raio na terra, quase que me acertava. Aí a parte do mato queimava. Aí eu pensei, falei com a minha mãe no outro sonho. Eu falei, mãe, vamos sair daqui, mãe. Olha só, o raio do sol tá batendo diretamente na terra. Quase que acerta a gente. Mas aí dentro de casa não tinha perigo ficar, né? É igual quando a pessoa vai dar um tiro na pessoa, assim. De repente, vinha aquele raio de sol, assim, na pessoa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que só vai ser queimado aqueles que tiverem a marca da besta, a marca do monstro, a marca do anticristo. Quem não tiver a marca não vai ser torrado com o raio do sol. Então, essa parte que vai acontecer nesse sonho que eu tive, é porque o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. Glória a Deus. Então, ele começou a dar flash na terra. De um lado para o outro. Os raios começaram a vir como tiro na terra, igual o revólver, assim. Bater na terra. Mas só acertou aqueles que tinham a marca. E as pessoas começaram a blasfemar do nome de Deus. E amaldiçoar Deus. Mas Deus disse que isso tudo que estava acontecendo é porque a intenção dele é que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Ainda tinha tempo de se arrepender, porque Deus ele é misericórdia. Mas ninguém quis se arrepender, irmãos, dos seus pecados. E pedir perdão para Deus, que viram que o mundo estava acabando. Viram que aquilo tudo era consequência do fim do mundo. Mas eles não quiseram dar ouvido. E alguns pensavam, não, o mundo vai acabar... nunca não, quem acaba somos nós. Isso é superstição. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam sua língua de dor. E por causa das suas dores e feridas amaldiçoaram o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que fizeram. Glória a Deus. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou escuro. Houve trevas. E assim continuaram, né? As pessoas mordendo a língua de dor, por causa que estavam queimados do sol, porque muitos tinham chagas, né? Eles todos tinham chagas no corpo, lepra. De repente veio um monte de doença, assim. Glória a Deus. E por causa das suas dores e feridas amaldiçoaram o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. E em seguida o 6º anjo derramou a sua taça no rio Eufrates. O rio se secou
a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, irmãos, o rio Eufrates secou. Esse rio, ele pode ficar localizado na Ásia, continente asiático. O rio Eufrates secou e os reis passaram por ele, serviu de caminho. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que é o monstro, e o falso profeta, que é aquele que mandou fazer a imagem de escultura. Saiu 3 espíritos como rãs, pareciam rãs. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, os 7 anjos derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo, no templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa das pragas de chuvas de pedra, pois era terrível. Glória a Deus. Então tudo isso aconteceu antes do fim do mundo. Glória a Deus. Ainda existia sol, ainda existia lua. Essas taças é só para tocar nas águas. Essas taças que foram feitas, as 7 taças, eram para castigar as pessoas que aceitaram a marca da besta ou do anticristo. 666. Então aconteceu muita coisa. Muitos peixes morreram, animais marítimos. As empresas que trabalhavam de venda de pesca, de peixe, essas coisas, elas começaram a falir. E ficou tudo vermelho, o mar, né, os rios ficaram vermelhos. E aí depois o sol queimou aquelas pessoas que tinham a marca, mas não... Aí depois o que aconteceu? Depois, o trono do monstro lá ficou tenebroso, ficou escuro. Houve trevas na terra. Depois o rio Eufrates secou com a 6ª taça. E por último, o que aconteceu? Houve grande terremoto na terra. E a terra se dividiu em 3 naquele país. Então, Deus lembrou de dar o pago para aquelas pessoas. Então, irmãos, a oração de Abel estava sendo realizada, assim. Deus, ele vingou o sangue de Abel desde a fundação do mundo. Abel, ele clamava no seio da terra que fizesse justiça a favor do sangue dele. E a Bíblia diz que todos que partiram, que foram degolados, pediram justiça na terra. E Deus se lembrou do teu povo e da maldade daquele povo. Mas o mundo ainda não tinha acabado, irmãos. Glória a Deus. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação quando o filho desaparecer do ventre da mãe. Quando a mãe procurar o filho e não achar. E eles vão chamar a polícia desesperados. Ah, meu filho, onde está você?
vai haver, irmãos, uma tristeza como nunca houve na terra. Esta é a